Bom dia! Hoje é dia 5 de abril de 2023. Esse é o nosso devocional diário. Vamos falar hoje um pouquinho sobre justiça. Vamos falar sobre justiça. Vamos! Nós vemos muitas pessoas que se sentem injustiçadas. Muito bem. Acontece muito neste mundo em que vivemos rodeados pela maldade do ser humano em diversas circunstâncias, diversas áreas das nossas vidas. Mas vocês já viram que quando nós entregamos aquilo que nós somos acometidos injustamente nas mãos de Deus, qual é a resposta? Você já teve essa resposta na sua vida? Você já teve essa resposta? Respostas realmente extraordinárias, que muitas pessoas até comentam: nossa, o mundo não gira, o mundo... Que coisa, hein? Isso a gente vê nas famílias, a gente vê no trabalho, pessoas que muitas vezes puxam o tapete, né, como se diz, dos seus colegas de trabalho em busca de promoções, pessoas que agem de forma maldita, maliciosa em relação a pessoas da própria família, do próprio sangue, desejam mal, em relação aos amigos, né? E as pessoas acabam se sentindo fragilizadas, enfraquecidas. Por quê? Porque normalmente a injustiça que acaba fazendo com que o coração dessas pessoas se sintam fragilizados é porque a injustiça vem exatamente daquelas pessoas pelas quais pessoas que nós somos mais próximas, pessoas que nós esperaríamos de tudo no que se refere a amor, proteção, lealdade, confiança, mas não é isso que nós recebemos. Somos muitas vezes injustiçados. Então, o cristão, que eu digo no sentido de que busca seguir as palavras de Cristo, né? O seu entendimento, mesmo sofrendo, mesmo se sentindo injustiçado, mesmo passando por situações difíceis, essa pessoa, ela entrega a injustiça que acredita estar sendo vítima nas mãos de Deus e aguarda. E é incrível, eu já ouvi muitos testemunhos, pessoas que realmente disseram assim: Eugênia, aconteceu tal coisa, uma injustiça muito grande, eu orei, entreguei a Deus e esqueci essa pessoa. Inclusive nas minhas orações, às vezes eu orava por essa pessoa. E tu sabe o que aconteceu com essa pessoa? Tu sabe o que aconteceu em relação à vida dessa pessoa? E o mais incrível é que eu não desejei nada de mal para essa pessoa. Compreende? Muito pelo contrário, eu orava por essa pessoa, para que essa pessoa tivesse saúde, progresso nas suas vidas. A gente vê muitos casos, né, inclusive na internet, de mãezinhas que, por exemplo, têm um relacionamento, estão grávidas, o paizinho tem uma amante, né? Larga a mãezinha grávida com
tudo que está passando, vira as costas, vai viver o seu novo relacionamento, rejeita o filho, abandona o filho. E essa mãezinha ora a Deus, entrega a vida desse pai e da sua companheira, enfim, nas mãos de Deus, e o tempo passa. O tempo passa. E essa mãezinha, por exemplo, vai orando a Deus para que essas pessoas, embora tenham feito injustiça, embora utilizem de templos de pedras para justificarem os seus feitos, embora continuem tocando suas vidas como se aquela pessoa tivesse encontrado o príncipe, né? Porque, né? Enfim, e ele é a sua princesa e o tempo passa e a gente vê como o agir de Deus, e isso sem que essa pessoa que foi injustiçada deseje qualquer coisa de mal, muito pelo contrário, ore por essas pessoas. E o mundo, os dias passam e de repente você acaba tomando conhecimento que, por incrível que pareça, a vida dessas pessoas que começaram de uma forma que não deveria ser a correta, né? Interferindo no relacionamento anterior, abandonando o filho, fazendo maldades, rejeição, abandono afetivo, todas as coisas que a gente vê nas redes sociais, muitas vezes mães, né, que comentam isso, né? E o tempo passa e essas pessoas são entregues nas mãos de Deus e de repente a gente toma conhecimento por intermédio de terceiros qual foi o agir de Deus na vida dessas pessoas. Pessoas que abandonam filhos, como filhos que abandonam pais, não é mesmo? Que abandonam pais, que não se importam por tudo que os pais fizeram durante uma vida pelos seus filhos, muitas vezes mais do que um, né? E desde o momento em que os pais receberam os filhos assim, pequenos, frágeis, que não tinham condições de nada, de levar a comida à própria boca, de se higienizar, e os pais de toda forma fizeram com que esse bebê se transformasse em um homem, em uma mulher, nas suas condições, mesmo, né, muitas vezes, que são poucas, né, mas deram a vida a esses seres humanos e fizeram o que puderam. E quando chega o momento que os pais se tornam as crianças que precisam que a comida seja levada à boca e que eles precisam ser higienizados, aí muda, porque aqueles filhos que já não dependem mais do auxílio dos seus protetores, né, que fizeram o que puderam, enquanto puderam, no limite das suas forças, agora precisam deles, ou às vezes, como quando é filho único, né, precisam daquele filho. E a gente vê respostas do tipo: não quero saber dessa pessoa, não me interessa o que vai acontecer com essa pessoa. Então a gente observa seres humanos no mundo, né, em que a Bíblia relata, inclusive, que o amor entre as pessoas esfriará.
seja de pais em relação a filhos, como filhos em relação a pais. Quando eu digo pais em relação a filhos, claro que eu estou falando de situações em que há uma boa convivência, né, entre as partes, em que, por exemplo, a mãe faz um acordo com o pai, pode visitar sempre que quiser, todos os fins de semana, da forma que quiser, né, claro. E simplesmente o pai, por escolha pessoal, ou seja, quais são os motivos, né, abandona o filho. E a gente vê isso muito, né? E da mesma forma quando vem a questão dos pais abandonados pelos filhos, que a gente vê assim, os pais trabalhavam, tinham suas responsabilidades e cuidavam dos seus filhos, né? E conseguiram fazer com que esses filhos hoje em dia tenham prosperidade de alguma forma, muitas vezes até pela sua criação. E estes filhos, a Bíblia diz, não sentem absolutamente nada por essas pessoas que são os seus pais. Então, são injustiças que a gente observa no dia a dia, muito grandes, em todas as áreas, nos relacionamentos, pessoas que traem a lealdade, a confiança depositada de um pelo outro. Então a pessoa entrega o outro nas mãos de Deus e aguarda. E nós vemos testemunhos impressionantes do agir de Deus na vida do malfeitor, daquela pessoa que fez o mal. É impressionante. E é impressionante, principalmente, quando a pessoa que foi lesada, a pessoa que foi machucada, a pessoa que muitas vezes estava com o seu filho nas mãos, doente, correndo em hospitais, quantos casos, inclusive na televisão, né? As mães correndo com os filhos nos hospitais e ligar para o pai e o pai dizer, te vira, não quero saber, né? Ou que nem já teve na televisão filhos que estavam com problema de saúde, foram feitas várias questões assim para arrecadação de dinheiro, inclusive, né? E de repente se descobria que enquanto a mãe estava com o filho no hospital lutando pela vida do filho, o pai tinha sacado o dinheiro do banco e estava viajando, não é mesmo? Como também pessoas que deixam os seus filhos desassistidos, né, no básico da vida, e também utilizam dos seus recursos para viagens extraordinárias e tudo, que a pessoa tem que ser livre para isso e fazer da sua própria vida o que quer, né? Correto? Perfeito? Mas, às vezes durante 2 anos, 5 anos, 10, 15, 20 anos, tem tempo para fazer da sua vida exatamente o que ela quer fazer no que se refere a viagens, passeios e em relação às coisas do mundo. Enquanto não tem tempo nunca, porque se utiliza de dizer eu trabalho, como se a mãe não trabalhasse, né? Como se isso fosse motivo para nunca ver o filho, para nunca ver um pai, uma mãe que muitas vezes estão abandonados, doentes, em que voltaram para aquela situação em que estão como aquele ser humano um dia foi, indefeso, precisando de uma comida levada à própria boca, de higiene, né? De
ter a sua roupa lavada, ser levado ao médico. Tudo que os pais fazem pelos filhos e depois os filhos não retribuem aos pais. Filhos que passaram uma vida e mesmo comunicando aos pais, jamais tiveram a presença do pai numa reunião de escola, numa apresentação do Dia dos Pais, em que tão menor está ali, em que várias crianças estão sendo abraçadas, acarinhadas pelos seus pais, e aquela criança sozinha em cima daquele palco, aguardando, olhando para a porta, e o pai simplesmente, como sempre, em determinadas circunstâncias, não aparece. Quantos casos a gente vê de pais em que, por mais que a mãe diga, fulano precisa te ver, tá com saudade, etc e tal, e fica a criança no portão com a mochilinha aguardando o pai, olhando, cadê papai? Cadê papai? Papai não vem. E a mãe fica então sustentando situações para que aquele filho se transforme em um ser humano bom, para que aquele filho não sinta a agressão do que está sendo acometido, e essa mãe se desdobra e faz com que a coisa, né, tenta compensar ausências. Situações em que se observa, né, que eu digo até para vocês, não são tão... Existem casos de pais ausentes, mas até nem tanto, né? Mas existem casos, posso dizer, de pais realmente ausentes, como eu estou falando, de nunca comparecer a um aniversário, nunca comparecer a um Natal, nunca comparecer em nenhuma data festiva em que a criança, no seu desenvolvimento pessoal, necessita da presença do pai. E não estou falando de dinheiro. Não. Estou falando de dinheiro. Estou falando de presença. Então você ora a Deus, que é o que eu recomendo a estas mães, para que Deus haja no coração dos seus filhos, para que eles não sintam, não adoeçam psicologicamente, para que se tornem pessoas de valor, fortes, mesmo que vocês como mães tenham que se desdobrar muito para que você possa realmente criar um ser humano digno, de responsabilidade, com valores, porque se Deus deu àquela criança um pai e uma mãe da forma como foi, e uma das partes que muitas vezes pode ser a mãe também, que abandona, enfim, né? Isso serve para ambos os lados, quero deixar claro isso, né? Ambos os lados. Que a pessoa, no caso a mãe ou o pai, que está cumprindo esse papel, tenha força suficiente para cumprir o seu papel e sinta o quanto é gratificante você saber quando você vê o teu filho bem estruturado, os teus filhos bem encaminhados e você saber que você conseguiu, você venceu o mundo, você venceu a maldade, você venceu todo o mal, indiferença intencional de tentar prejudicar o teu filho, e você como mãe ou como pai presente, né? Não estou falando de dinheiro, conseguiu fazer daquele ser que você recebeu
uma pessoa extraordinária. Graças a Deus. Da mesma forma, em relação aos pais, você possa ter a consciência do que nós já falamos e fazer o mínimo que se espera de alguém que tenha. Não sei como nominar no seu coração, por um pai, por uma mãe. Que Deus abençoe, que Deus possa dar consciência aos filhos de todas as nações, de todas as formas. Que Deus possa dar força redobrada aos filhos que são únicos, como eu, sou filha única e tive que cuidar do meu pai e da minha mãe com câncer sozinha, né, até o fim, segurando na mão deles. E tive força, graças a Deus, de prestar toda assistência, presença e fazer o que toda a força da minha alma, do meu espírito, da minha fé pôde fazer por eles durante os anos que eles precisaram de mim, que eu vi eles como bebês, trocando fralda, dando remédio, comidinha na boca, né? E que muito mais condições teriam os filhos, que às vezes os pais têm 2, 3, 4, 5 filhos, que poderiam então, nesse imenso amor, porque os meus pais tinham o meu amor de filha, mas que esses pais que têm esse imenso amor de 4, 5, 6 filhos possam sentir esse amor de todos em comunhão, acolhendo essa mãe, esse pai, no momento em que ele ou eles, se for o caso, mais precisem. Mas nós temos que falar sobre justiça também, em relação ao trabalho, né? Muitas pessoas que a gente vê também testemunhos extraordinários, você vê pessoas que através de muito esforço, estudo, merecimento, conseguem atingir bons desempenhos nas suas profissões, mas de repente vem aquele irmãozinho que passa a conviver naquele ciclo e de repente, o que ocorre? Essa pessoa começa a utilizar de meios em que muitas vezes aquela pessoa que não tem maldade, está apenas exercendo sua profissão da melhor forma possível, através de anos de esforço, de estudo, de trabalho, ela está tão focada no seu trabalho, em desempenhar bem a sua função, que muitas vezes ela não se atenta do que está acontecendo aqui, a maldade, né? E quando vê, leva uma rasteira profissional, como se diz, né? Isso acontece também muito, né? Essa forma de injustiça, e a pessoa faz o quê? Entrega nas mãos de Deus, ora por esse ser humano, né? Para que Deus haja na vida dele. Deus haja. E então a gente vê relatos, muitas vezes levam anos, de circunstâncias bem interessantes que aconteceu. E então o injustiçado se vê tempos depois pensando: Senhor, fui injustiçado, afastado, ou me afastei, enfim, fui trabalhar em outra coisa, né? Hoje estou bem, estou feliz, estou estruturado, e vejo a vida daquela pessoa que desejou um mal, que planejou,
criou artimanhas, que sabe, artimanhas, planos mirabolantes, em que ele acha que Deus não está vendo, acha que está fazendo para a pessoa, né, para o seu irmão de profissão, familiar, enfim, eu estou falando de modo geral. Mas Deus conhece o coração, a intenção, os projetos dessa pessoa e já tem estabelecido para o injustiçado, para o pacífico, para o bom, planos muito maiores, muito melhores do que a pessoa possa estar se sentindo destruída naquele momento, não é mesmo? Então, a gente observa muitas situações dessa, e eu digo, pelo que eu já vi, referente a onde já trabalhei, pessoas com as quais já convivi, a gente observa um mundo convivendo com outro paralelo, em que existem pessoas boas e pessoas muito ruins, só que muitas vezes elas se cruzam. E quem sai perdendo no momento, é claro que é a pessoa boa. É claro. A pessoa que ela é boa, ela não vai estar planejando ou preparada para algo, né, nesse sentido. Então ela sai perdendo naquele momento. Mas Deus não deixa que isso aconteça. Deus providencia a justiça divina. E eu digo algo muito importante, cuidado aos irmãos, irmãs, amigos, que fazem o mal e ficam nos templos de pedras por aí, se fazendo de crente. Cuidado. Que a hipocrisia, a maldade planejada por aquele que sabe a resposta de Deus é mais forte. Uma coisa é um inocente, digamos, uma pessoa que ignore a palavra, fazer algo de mal para o outro. Fazer algo de mal para o outro. Mas eu não sei sobre Deus, sobre as consequências disso na minha vida, não sei nada disso. Deus vê isso de uma forma. Agora você que fica se arrastando nos bancos de igrejas por aí, né? Fazendo assim, usando o nome de Deus como um escudo, mas que tirando essa capa, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa má, você planeja o mal, você deseja o mal para o outro, você fica feliz quando o outro se dá mal, você não é uma pessoa que concilia, você é uma pessoa que busca divergências, que busca prejudicar o outro, que mesmo sabendo o que é certo e o que é errado, sempre busca aquele jeitinho de se beneficiar em cima do outro, ou coagir as outras pessoas, intimidar as outras pessoas de forma tóxica, agressiva, manipuladora, egocêntrica. Cuidado, porque Deus vê todas as coisas. Deus observa a intenção de uma pessoa quando se direciona a outra. Fulana, mas o que está acontecendo?
por exemplo, no trabalho. O que está acontecendo? Mas vamos resolver numa boa. Mas o que houve? Sabe? E a outra pessoa já está preparada com o mal, porque o mal está nela. Ela é o mal. Cuidado com essas pessoas que vivem em templos de pedra, pregando, fazendo de conta, usando a palavra de Deus, se fazendo de crente na palavra, de cristão. Presta atenção na tua vida, o que está acontecendo. Presta atenção nas consequências do que tu está passando. Peça perdão, se arrependa, mude. Porque o fato de você ir na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e fazer vigília, mas lá na tua casa, no teu pensamento, no teu carro, tu tá planejando o mal para os outros e desejando, não é a foto das redes sociais da tua pessoa em um culto que vai te livrar da onipresença, onisciência de Deus ali, ó, na tua mente, com os olhos, observando as tuas atitudes e o teu coração. Aí muitas vezes você está lá pedindo em oração e os coitados dos irmãos ao teu redor não sabem quem você é. Inclusive oram para que você consiga algo e você não consegue por causa disso. Pare de planejar o mal contra os outros, pare de desejar o mal contra os outros, pare de usar a igreja, templos de pedra, microfones para pregações hipócritas. Pare! Porque Deus está vendo enquanto você está mentindo aqui para outras pessoas, além de fazer mal para as outras pessoas. Você está criando um mundo imaginário que você não vive isso e você está ali sendo julgado por Deus nas suas atitudes. Pede para Deus abençoar, que Deus abençoe. Só que no pouco entendimento que eu tenho, a pessoa tem que reconhecer os seus erros, pedir perdão e mudar, para poder então ter essa conexão com Deus em que a gente pede a Deus para que Ele intervenha nas nossas vidas. Pai, estou sem força nesse momento, preciso de Ti. E de repente tu sente que Deus age por ti. Essa conexão é para poucos. Porque o diabo também faz milagre. Ele está aí, ele está por aí. O mal. Então muitas vezes você acha que está conseguindo alguma coisa porque Deus está te ajudando. Não é Deus. Porque Deus só vai fazer o que é bom. E é o ser humano que faz mau uso das coisas boas de Deus. Com quem? Com Deus? Fazendo mau uso das coisas de Deus, da palavra de Deus, das atitudes, do que Deus espera da gente? Aqui, ó. Tu não tá junto com Deus não, meu irmão. Meu amigo. Tá? Então, hoje o nosso devocional é uma reflexão muito importante em relação à justiça divina, que eu creio muito, e é exatamente na justiça que eu creio da seguinte forma: faça o que é certo, de verdade, te conecta com Deus 24 horas por dia. Quem te faz o mal, né? Você não deseja o mal. E inclusive ora para que essa pessoa se arrependa,
mude, não viva de hipocrisia, né? E óbvio que devemos amar até os nossos inimigos, né? Mas não é aquele amor de trazer tomar um cafezinho em casa, é aquele amor assim, amo meu irmão, ele é uma pessoa que merece uma chance, estou orando por ele, mas eu não sou obrigada a conviver com essa pessoa. Porque essa pessoa, infelizmente, ainda não se conscientizou que ela é tóxica, agressiva, ninguém gosta de conviver com essa pessoa, sabe? As pessoas, de uma forma muitas vezes discreta, enfim, rejeitam, né? Não querem estar perto. Essas pessoas acabam ficando isoladas do mundo, né? Acham que estão conseguindo prosperidade, mas veja que as riquezas que se acumulam aqui não se leva a nada. Então, acho que muito mais importante são as riquezas, o legado, do que a gente consegue construir na nossa mente, no nosso coração. Isso é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu estou tentando sempre, já faz um bom tempo. 16 anos faz que eu estou exercitando paciência, resiliência, entendimento da maldade humana, busca da palavra, controle e a resignação, aceitação de injustiças. Estou dizendo em relação a mim, né? Tem pessoas que estão vivendo muito mais anos em busca disso aí. Eu faço 16 anos, tá? Estou ainda no início, né? Tenho muita coisa para aprender, graças a Deus. Espero me manter nesse caminho sempre, podendo ajudar em tudo que é possível de forma conciliatória, né? Se vejo um problema, alguém pede a minha opinião e eu, quando solicitado, porque isso é muito importante, eu respeito, no que eu sei, tento dar a opinião, tento conciliar quando sou solicitado. Agora também quando vejo que a opinião não serve ou a pessoa quer continuar agindo da forma que quiser também, isso aí já não é daí mais comigo, eu fiz a minha parte, né? Daí já é com a pessoa e Deus, a sua própria consciência. A todos uns 5 de abril de 2023 abençoado, fiquem bem com Deus, em nome de Jesus, ontem, hoje e sempre, e vamos na fé, meus irmãos, que Deus é poder.